organizações sociais formais. A partir do momento que se formam redes, aquelas pessoas têm poder de voz, entendeu? Porque representam parte da sociedade, né? Quer dizer, e devem representar determinado território onde moram, onde trabalham, ou determinada área em que atuam, né? Então isso é importante, participar, né? E procurarmos candidatos que nos ouçam, né? Isso é uma coisa boa. E a renovação também é uma coisa positiva. Temos aqui mais duas participações. Uma participação da Carla. Dr. Marcos Chen, prazer revê-lo e também a querida amiga Mônica. Na sua opinião, quais medidas poderiam ser tomadas para melhorar a qualidade de vida através deste montão de impostos? Conte sempre conosco. Carla, obrigada pelo carinho de participar. Obrigado, Carla. Né? É realmente sempre um prazer, né, rever os amigos, né, inclusive questão das pessoas que nos acompanham. Né? O imposto, na realidade, Mônica e Carla, e público em geral, o imposto, na realidade, quando o governo recolhe, ele tem que retribuir em alguma coisa. O que acontece porque o imposto não existe uma destinação específica, né? E por isso que é o nome de imposto. O que acontece é que, assim, o que nós podemos fazer com o imposto? Na realidade, nós temos que ser fiscais de tudo que é gasto pelo governo. Foi criada a lei da responsabilidade fiscal. Sim, que todo governo que quer gastar, quando ele gasta, ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele gasta. Ele tem que ter uma origem do dinheiro a qual, ou seja, toda obra ou qualquer coisa que ele for fazer, ele tem que dizer onde ele vai conseguir essa verba para fazer aquela atividade. No caso, como é que o imposto pode melhorar, no caso, para a população em geral? Na realidade, a população em geral, o imposto já é destinado a isso. O que precisa, na realidade, é que haja um controle maior e que, gente, mesmo que a gente não queira falar sobre isso agora, Mônica, mas o que me deixa abismado é que as pessoas ainda não se conscientizaram de que o voto é o grande poder. Então, o imposto já é realmente voltado para a parte social. O imposto é feito para fazer todo o trabalho, para sustentar toda a estrutura administrativa, bem como para fazer tudo o que é necessário para a população. Então, o que eu acredito, o que a gente precisa é fiscalizar e colocar as pessoas certas. Errar é humano. Votar errado, tudo bem, mas votar errado 2 vezes, aí sim que é o grande problema. Agora, com relação à questão em relação dos gastos em geral do imposto, o que eu entendo? Eu entendo que o imposto é algo que devemos pagar. E para pagar, tem que trazer justiça. Precisamos de que os governantes tenham exatamente a coragem de enfrentar essa famosa reforma tributária, né? Que já aconteceu, falou que ia fazer reforma tributária. A gente vem ouvindo falar não só desse atual governo, mas do governo anterior. Então, gente, o que acontece é o seguinte, a reforma tributária é necessária para quê? Para que haja uma cobrança mais justa. E ao haver uma cobrança mais justa, mais gente pagando, nós podemos voltar mais para a parte social. As entidades também dependem desse dinheiro do imposto que é arrecadado. Então, assim, a pergunta qual é que faz o imposto para melhor social, eu acredito que é ao contrário. O social, na realidade, tem que cobrar para que o imposto seja bem gasto. Né? Então, é isso o meu pensamento. Agora, claro, com relação a mais estruturas de hoje, do que é certo, o que é errado, onde vai aplicar o dinheiro, aí é um problema que a gente tem que tratar isso diretamente, né? E principalmente quem agora vai estar nessas próximas eleições e também quem está lá e que vai ficar. Então, é muito complicado porque quando você fala o que o imposto pode fazer melhor ao social, eu digo, o imposto já tem que ser voltado para o social. Afinal, como eu tinha afirmado anteriormente, o Estado só existe por causa do povo. E o imposto é recolhido para gastar para o povo e não para o bolso de muita gente aí que, me desculpa, gente, que não presta e que não pode estar de volta aí no poder. Fica a dica, tem que prestar atenção. Acompanhe o Dr. Marcos Chen no Twitter, né? É @MarcosChen. Falando na reforma, né? Quer dizer, a reforma resolveria essa questão da guerra fiscal entre os estados? Olha, a reforma, na realidade, existe vários pontos, mas vou pontuar uma coisa específica, né? Por exemplo, hoje o que acontece? Nós temos 27 estados federativos
E nesses 27 estados federativos tem 27 legislações do ICMS diferente. E para cada, então não existe pessoas, por mais que a pessoa se atualize, né, que consiga estar atualizado com todas as informações, né? E cada estado faz o que quer. E outra coisa, o ICMS também tem diversas alíquotas. Com isso, imagine uma legislação de 27 legislações diferentes, com alíquotas diferentes, e as pessoas não sabem como seguir a regra corretamente. Só para você ter uma ideia, Mônica, num determinado período do governo, né, no caso do governo federal, nós tivemos, num período de 3 anos, mais de 600 instruções normativas. Que cada instrução normativa regula um procedimento tributário a qual a pessoa tem que cumprir. Então imagine, 5 anos, 600 instruções normativas. Qual é a capacidade da pessoa conseguir seguir a lei e não cometer irregularidades? Mesmo que a pessoa queira seguir corretamente, né? Que eu acho que a maioria do empresário busca exatamente isso. É claro que existem empresários que não fazem cumprir a lei, mas não podemos fazer pela maioria. A maioria quer cumprir a lei, mas o problema é essa complexidade de legislação a qual as pessoas não conseguem cumprir e, às vezes, quando vai cumprir, já se passaram mais de 4, 5 meses e logo tomam multas, o que é normal, né? Hoje, inclusive com a informática, a gente sabe que qualquer notícia no mundo é muito rápido. O que está acontecendo é que, para atualizar, é como se a pessoa estivesse lendo o jornal, né? Jornal diário, no papel. Então tem um dia de atraso. Então toda vez o contribuinte está atrasado. E muitas vezes, mano, o que acontece, que eu como advogado tributarista encontro muitas vezes, é que a fiscalização, muitas vezes, ela não tem uma política de ensinar o contribuinte a seguir a lei, mas sim apenas no estado de punir, de sancionar, né, contra o contribuinte. Então, às vezes, muitas entidades, Mônica, eles têm verbas, estão no governo, pronto para ser destinadas às entidades. Mas o governo, nenhuma oportunidade, divulga para as entidades cadastradas, dizendo assim, gente, você vem aqui, me apresenta esses documentos e eu tenho a verba para você. Então não existe essa coisa de facilitar a vida tanto dos contribuintes e dos cidadãos. Né? Fazendo um paralelo bem grosseiro, quer dizer, é o caso dos guardas de trânsito. Quer dizer, eles não têm uma função de educar a população. Eles têm a função de multar, quer dizer, eles ficam na rua com um papelzinho anotando, né, a sua placa de carro para poder multar, né? Quer dizer, sem analisar o contexto, às vezes, em que as coisas estão acontecendo, né? Quer dizer, então, essa questão de educação, eu acho que também é uma questão que a gente tem que tomar cuidado para os novos empoderados, né? Para quem a gente vai votar. Quer dizer, nessa questão do fisco, na questão do guarda de trânsito, quer dizer, são questões importantes, né? Eu acho que o povo é bom, né? Quer dizer, como você disse nas coisas, quer dizer, as pessoas querem pagar os impostos, entendeu? Mas as dificuldades para pagar os impostos de forma correta são tantas, entendendo, que chegam as multas. E quando a pessoa tem a oportunidade de não pagar, entendendo? Vai procurar a forma de que a lei tenha uma brecha para não pagar, né? Quer dizer, isso é também inerente ao ser humano, né? Então eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque essas coisas acontecem porque nós deixamos acontecer, né? Então a gente às vezes não tem noção do nosso poder, né? Então, fica essa dica, né? Eu só vou dar um exemplo, Mônica, do que acontece. E eu tive a oportunidade de visitar algumas comunidades, né? E numa determinada comunidade que eu fui visitar, eles disseram que houve uma inundação. E essa inundação acabou estragando a casa de uma pessoa, né? Só que a casa está construída em cima de uma ponte onde tem uma tubulação. E, infelizmente, essa comunidade, quando eu cheguei para visitar a comunidade, eu olhei, né, naquele trecho onde desaguava todo o esgoto e onde passava pela tubulação, uma quantidade imensa de garrafas PET. Então, se a população não tem a consciência do que cada ato que ele faz, o que gera de transtorno para ela mesma, então, automaticamente, nós não podemos criticar o que o governo ou alguém deixa de fazer alguma coisa. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples, a questão do cigarro.